Ascensão do fascismo. Deixa comigo. Então, uma coisa sobre esse momento que a gente tem que falar é que a crise de 29, de fato, ela ajuda na ascensão do fascismo. Mas tem alguns autores, um cara que eu adoro, por exemplo, o Adam Tooze, ele escreveu um livro chamado O Preço da Destruição. Saiu no Brasil, não sei se está esgotado ou não. Um dos melhores que eu já ouvi. Um dos melhores que eu já li. É porque tu fez assim, eu não sei por que veio ouvir na minha cabeça. Um dos melhores livros que eu já li. E ele fala uma coisa interessante. A Alemanha, depois da crise de 29, quando Hitler chega ao poder em 33, ela estava se recuperando economicamente. Claro que uma recuperação dessas, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, nem sempre o povo vai sentir de maneira imediata, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Hitler chega ao poder, ele é selecionado, né? Ele é colocado como chanceler. No caso, o Partido Nazista tinha até perdido alguns assentos no parlamento e tal. O pessoal às vezes pensa que, nossa, os nazistas estavam tomando conta de tudo, assim. Não era bem assim. O cálculo político da época era o seguinte, olha, nesse momento de crise, em momentos de crise, normalmente, grupos que têm propostas mais radicais, eles acabam ganhando mais proeminência, porque, tá tudo tão horroroso. Vamos ouvir o que esse cara tem a dizer? Esse cara que tá vindo com uma ideia disruptiva, mais, sabe, fala grosso e tal. No tempo normal nem ouviriam. E aí você tem os nazistas, tá? Mas você também tem o crescimento dos comunistas. E tem um comentário, uma piada muito comum, que não está muito longe da realidade, que diz que o fascismo é o botão de pânico do capitalismo. Sim, por quê? Já foi falado aqui várias vezes por várias pessoas que Exato. Por quê? Porque se a gente tomar a hegemonia política da época como uma hegemonia majoritariamente liberal, né? Tanto que alguns autores até falam que esse momento é um momento da queda do liberalismo. O liberalismo perde muito prestígio. Porque, o mundo inteiro está tentando adotar uma perspectiva liberal e, de repente, quase o mundo todo quebra no maior ou menor grau, dependendo da região, né? Sempre, regiões são mais afetadas do que outras. Então, se começa os grupos que criticam o liberalismo começam a ganhar força. Porque, vocês estão vendo o que está acontecendo? E na União Soviética as coisas aparentemente estavam correndo bem. Entendi. E aí começa esse questionamento. E, aliás, é um negócio até muito interessante de falar desse momento, porque, assim, se você pegar os meandros do nazismo e do fascismo italiano, se você pegar propostas, né, todas aquelas propostas autoritárias, etc., você poderia até dizer que esses regimes são iliberais, ou seja, são antagônicos a ideias liberais. Só que a política ela é mais complexa do que o que está escrito no papel. Sabe? Então, às vezes, grupos ou até países que têm ideologias completamente opostas se unem quando de alguma maneira tem algum interesse em comum. E as pessoas ficam, cara, como assim? Isso não faz sentido. Faz, porque a Realpolitik não é o que está no papel. Então, você pode dizer que em muitos aspectos o fascismo ele também antagoniza o liberalismo, não só o comunismo. Entendi. Mas, em última instância, no cálculo da política real, tanto na Itália quanto na Alemanha, os liberais foram mais simpáticos ao nazismo porque eles entendiam que, olha, tem alguns problemas, mas em última instância eles vão ajudar a manter a propriedade privada, eles vão ajudar a manter a economia essencialmente capitalista. E no caso alemão, a gente ainda tem que levar em consideração que muitas atitudes que Hitler tomou agradaram aos grandes industriais, como, por exemplo, o congelamento do salário, eliminação de sindicato, pautas que os empresários não conseguiram tudo o que eles queriam, mas Hitler abriu muita concessão. E tem alguns estudos, né, tem artigo por aí, eu tenho ele salvo em algum lugar lá no meu computador, um artigo que discute que a Alemanha nazista foi um dos períodos em que a Alemanha mais privatizou empresas estatais. Por quê? Porque Hitler precisava desse dinheiro para armar a Alemanha. Entendi. Então, assim, ele se colocava no discurso, né, como um crítico ao liberalismo. Mas com o passar do tempo, especialmente depois que ele chega ao poder, aí, né, porque é muito mais fácil tu atirar pedra, né, quando tu tá fora. Agora, quando tu é a vidraça, aí tu tem que ser mais político. Então, Hitler começa a se juntar com esses industriais porque ele precisa desse apoio na Alemanha, das elites alemãs, e em grande medida ele tinha. Mesma coisa Mussolini. O Mussolini, ele vem de um background, na sua juventude, ele era socialista. O pai dele era super de esquerda. Benito Mussolini era por conta de figuras históricas da esquerda.
Só que quando, no meio da Primeira Guerra, Mussolini começa a mudar. Ele começa a cada vez mais adotar discursos e posturas e ideias que eram antagônicas aos socialistas. Tanto que ele fazia parte de um jornal socialista, ele foi expulso desse jornal porque ele defendeu que a Itália tinha que entrar na guerra, um discurso super nacionalista que vai totalmente na contramão do internacionalismo socialista, né? Depois de um tempo fica mais fácil falar em um nacionalismo socialista quando você tem União Soviética, depois da Revolução, mas aqui a gente está falando do pré-revolução. Nós não tínhamos estados socialistas do mundo. Então, o discurso socialista nós temos que ser internacionalistas. Os socialistas na Primeira Guerra, eles chegam à conclusão que assim, olha, nesse momento a gente tem que unir a classe trabalhadora dos diferentes estados para derrubar esses regimes. Só porque, né? Porque a classe trabalhadora, tem até um autor indiano, Aijaz Ahmad, ele comenta isso, né? Que um judeu que trabalha lá no Lower East Side, que faz sapato, um sapateiro, ele tem muito mais a ver com um sapateiro de um outro país, eu não lembro que exemplo ele cita, mas vamos supor da Alemanha, do que com um banqueiro judeu. Os dois podem até ser judeus, mas a classe determina uma aproximação muito grande, que não é o nacionalismo que às vezes vai passar por cima, né? Então, classe social. Então, né, os socialistas pensaram, essa é a hora de a gente unir a classe trabalhadora internacionalmente contra essa guerra e contra esses regimes. Só que não é o que acontece. Em última instância, os discursos nacionalistas acabam vencendo a queda de braço. Você tem toda a máquina do Estado, do recrutamento. Propaganda. Então, os socialistas não conseguem isso. E quando vem Mussolini com um discurso super nacionalista de vamos pra guerra, os socialistas banem ele. E aí ele começa gradativamente a radicalizar para a direita. E aí ele eventualmente cria esse regime fascista e tal. E na véspera de ele chegar ao poder, 1 ou 2 anos antes, Mussolini estava adotando discursos bastante liberais. Não é que o cara morresse de amor pelo liberalismo, mas ele entendeu que o movimento fascista não ia chegar ao poder do jeito que ele queria. Tanto por isso que eu falei, a marcha sobre Roma não foi um golpe estrito sensu, foi meio que uma ameaça, assim, estamos aqui, hein. Mas eles não tomaram poder com a marcha. Mussolini entrou pela porta da frente, chega aí, beleza, você vai ser primeiro-ministro. Porque ele começa a entender que, olha, eu não vou ter apoio das elites se eu continuar nesse discurso meio, entre aspas, estatal ou autoritário, digamos assim. Então você tem discurso Mussolini, eu não estou inventando nada, quem quiser procurar, eu tenho um vídeo no meu canal chamado Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Tem trechos tirados direto do Opera Omnia, que é uma coleção de livros que tem uma coleção de discursos de Mussolini, etc. Tá lá. Eu boto o trecho em português e italiano se vocês quiserem procurar. Em que ele fala que, hoje o Estado manda em tudo, a ferrovia é estatal, não sei o que é estatal, tudo é estatal, o Estado quer mandar em tudo. A gente tem que acabar com isso. Né? Tem que meio que no discurso tem que privatizar. Algumas coisas tem que permanecer na mão do Estado porque é necessário. Mas de resto, o Estado tem que parar de controlar tudo. E esse discurso é sedutor. E, claro, a gente tem que levar em consideração a violência dos camisas negras contra jornais socialistas, contra sindicatos. Muita gente apanhou, sistemática morreu, incêndio em sindicato, coisa do tipo. Só que, eventualmente, esse grupo, esses liberais industriais alemães, eles entendem que ou é esse cara, ou quem sabe os comunistas crescem. E ele tá dando conta dos comunistas, ele tá matando essa galera, ou tá prendendo, tá dando um jeito, tá espantando essa galera. Então entrou pela porta da frente. Mesma coisa vai acontecer com Hitler. Ele é convidado a ser chanceler por quê? Primeiro, para frear o crescimento dos comunistas, que estavam de fato crescendo nessa época, e porque eles acharam, né, que... Sabe aquela ideia de que, esse sujeito é radical, fala bosta, fala grosso, mas as instituições vão moderar ele. Beleza, ele é radical, mas a hora que a gente botar ele de chanceler, ele sossega. Ele não vai ser tão louco quando chegar ao poder. Spoilers, ele foi spoiler muito louco. Pesado. Ele vai botar, né, panos quentes aí nesses nazistas violentos e tal, os comunistas, né, esse cara vai dar jeito aos comunistas, então tudo certo. Aí Hitler chega ao poder, né, em 31 de janeiro de 33, se não me falha a memória. 33. O ano eu lembro, só não lembro se é 31 de janeiro, mas acho que é. E algum tempo depois, a gente tem o incêndio no Reichstag. O Reichstag é o parlamento alemão. Acontece esse evento lá e um militante anarquista foi culpabilizado pelo incêndio. Até hoje, a historiografia não bateu o martelo e disse foi tal coisa.
muita gente mesmo na história, acredita que os próprios nazistas que causaram esse incêndio para culpabilizar a esquerda e começar essa perseguição. Porque foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, o parlamento já estava votando, sabe? Já estava começando a dar poderes para Hitler, para ele perseguir essa galera. Tanto que os primeiros sujeitos presos, mandados para campos de concentração, que ainda não eram aqueles campos de extermínio da década de 40, mas campos de prisioneiros mesmo e tal. Comunistas, anarquistas, opositores políticos. Não era uma então questão... começa com isso, a perseguição aos comunistas. Então assim, ó, ele já elimina boa parte dessa oposição. E aí depois disso, rola um plebiscito para saber se a população alemã aprovaria que Hitler tivesse mais poderes políticos, etc. E aí dá uma votação de, sei lá, 90% favorável. Tem muito historiador que discute que rolou muita fraude nessa eleição, muita ameaça, que foi uma eleição manipulada, mas independente de ser ou não manipulada, o resultado, 90% aproximadamente, aprovou que Hitler tomasse plenos poderes e gradativamente a Alemanha vai se tornando uma ditadura de partido único, que elimina opositores. Hitler, nessa hora, ele tinha um discurso muito radical ou foi escalando já? Ou já era... Se a gente assistisse aquilo, a gente fala, putz, vai dar merda já na hora. Radical. Ele não escondia muito. Então, é que na verdade assim, ó, depende em que aspecto. No aspecto de oposição dos inimigos do Reich, etc., ele já era radical horrores. Tanto que não demorou muito pra ele começar a perseguir gente. Entendi. Sabe? E ele era um cara que ele queria ter controle absoluto do que acontecia na Alemanha. Então, tanto que nesse primeiro momento, a tropa de choque dos nazistas é o que a gente chama de SA. SA, essa organização, eu esqueci o nome em alemão, tá? Eu não sou bom com isso. Não. Mas enfim, a SA ela era um grupo meio que paramilitar de sujeitos que eram aliados de Hitler, que acreditavam nas ideias nazistas, que usavam camisa parda, né? E braçadeira nazista, etc. E era a galera que ia fazer a violência na rua. É os caras que se tivesse que, sei lá, descer sarrafo em sindicalista, é eles que iam fazer isso. Entendi. Se tivesse que invadir um lugar, invadir um jornal e prender jornalista porque o cara é opositor, a SA às vezes ia lá e fazia, né? O serviço sujo, a galera que fazia serviço sujo. Só que a SA começou a crescer demais. Eles ainda mostravam uma fidelidade a Hitler, mas esses caras estavam crescendo demais e por mais que eles fossem fiéis a Hitler em muitos aspectos, não era Hitler que mandava na SA. Né? O principal líder da SA era o Ernst Röhm, e aí chegou num ponto que o Hitler pensou, olha, esses caras vão me dar problema, esses caras estão ficando muito fortes, foram muito úteis pra mim, mas estão ficando muito fortes, mandou matar os líderes da SA, sabe, galera indo à noite na casa dos líderes, metendo bala, e simplesmente acabou com a SA, eliminou os caras, e aí quem se torna a tropa de choque do nazismo, a SS, que até então era muito mais uma espécie de organização de, como é que eu posso dizer? Talvez não seja o termo correto, mas meio que segurança privada de Hitler. Sim. Tá ligado? Eram os caras que, tipo, os cães de guarda do Hitler, meio que segurança dele, do partido. Esses caras acabam virando a ponta de lança ideológica do partido depois da eliminação da SA, né? Então, a gente precisa entender que a escalada do fascismo, ela não se dá do dia pra noite. Ela sempre conta com a conivência de parcelas da sociedade, especialmente mais ricos, tá? E muitas vezes isso acontece por medo do que a esquerda pode fazer. Eu acho que vale a pena, só para sintetizar o que você falou, lembrar. O nazista, o fascista, não ameaçava a propriedade privada. O comunista, sim. Isso é fundamental. Tá. O comunista, ele poderia pegar um grande empresário, uma pessoa, um aristocrata, e falar, agora sua terra é minha, agora sua fábrica é minha, como fizeram na União Soviética, na antiga Rússia. Entendi. Mas era o medo real mesmo dos caras. Agora muitos medos mentiras também. Tem os trabalhadores é que são os donos da sua fábrica agora. Lamento, amigo. Você foi expropriado. E enquanto o nazismo e muitos membros da elite, empresários, tinham noção de que o Hitler era meio doido, que o Hitler era radical. Tinha essa consciência de que assim, cara, isso aqui é radical, mas pelo menos na propriedade privada ele não mexe. O presidente, o von Hindenburg, morreu pouco tempo depois que ele chegou ao poder, odiava Hitler. Ele detestava Hitler, era tipo, eles chamavam ele de o cabo da Boêmia, sabe, um militarzinho de baixa patente, que fala grosso, meio ignorante. Esse cara é um Zé Ruela, mas nesse momento é conveniente a gente botar esse cara aqui. Deu Exatamente.